Olá, caro aluno. Você, como qualquer outro brasileiro, tem conhecimento de que o sistema penitenciário estadual brasileiro é caótico. Além de os direitos mínimos dos presos não serem respeitados, de haver uma superlotação carcerária, de ser comum notícias dos maiores veículos de comunicação do país de crimes praticados de dentro dos presídios. De modo paradoxal, as maiores e mais temidas organizações criminosas existentes no país foram criadas dentro dos presídios estaduais. Essas organizações funcionam de dentro dos presídios estaduais e daí exercem esse poder de comando da criminalidade no país. Para tentar sanar essa situação, em 2006 foram criados os presídios federais, o Sistema Penitenciário Nacional. A primeira unidade, as duas primeiras unidades começaram a funcionar neste ano de 2006. O problema é que não se teve a iniciativa de criar a lei específica para disciplinar o sistema penitenciário federal. Em razão disso, o Conselho da Justiça Federal teve que editar uma resolução 502 de 2006, a fim de dar um referencial normativo para disciplinar a forma de ingresso, de inclusão de presos nos presídios federais, e assim como definir por que prazo esses presos deveriam permanecer no sistema federal. Naturalmente que não se tratava de matéria a ser cuidada em resolução, mas ponderou-se que não poderia funcionar o sistema sem que houvesse um referencial normativo. Essa resolução foi editada para que ela tivesse uma vigência de apenas um ano e foi alertado pelo Conselho da Justiça Federal de que o Executivo deveria, durante esse tempo, encaminhar o projeto de lei ao Congresso Nacional a fim de que, finalmente, fosse editada a lei específica para tratar da matéria. Acontece que, finalizado o prazo de vigência da resolução, o Executivo não tinha cuidado de elaborar a lei específica. Embora recalcitrando em editar uma nova resolução, o Conselho findou definindo que iria editar outra resolução no mesmo teor, disciplinando essa forma de ingresso e permanência em presídio federal, mas alertando o Executivo de que seria a última oportunidade em que supriria essa lacuna legal. Às vésperas de se concluir a vigência anual dessa segunda resolução, o Conselho da Justiça Federal levou a conhecimento do Executivo que não iria editar uma terceira resolução, de modo que, em razão disso, o Executivo finalmente encaminhou um projeto de lei que se transformou na Lei 11.671 de 2008. Essa lei, como se percebe, ela foi feita de afogadilho e o que chama a atenção é que, examinando os seus dispositivos, ela basicamente foi uma reprodução literal do teor da Resolução 502 de 2006. Isso revela de que a lei
ela não foi melhor estudada, ademais de, até então, nós não termos uma experiência mais densa quanto ao funcionamento e às peculiaridades do sistema penitenciário federal. O que quero dizer com isso é de que a Lei 11.671 não é um bom referencial normativo para a construção do sistema penitenciário federal. É comum falar-se que o sistema existe, tem toda a sua infraestrutura, mas ela não tem uma concepção normativa adequada. Daí porque, nada obstante, o sistema penitenciário federal, ao longo desse tempo de existência, ele ser apresentado como uma iniciativa de êxito, na medida em que não há registro de fugas, de que não há registro de rebeliões, motins ou de crimes praticados no interior dos presídios, mas acontece que, a despeito desses aspectos, ele é um sistema que precisa ser aprimorado. A ausência de uma lei mais densa, mais trabalhada, para abordar uma série de questões que são inerentes a essa forma de funcionamento do sistema penitenciário federal, cria uma série de problemas na gestão eficiente dos presídios federais. É mais do que urgente e necessário que seja editada uma nova lei a fim de aprimorar a execução de pena e de prisão preventiva no ambiente federal. Com esse tempo de funcionamento e os muitos debates feitos a respeito do sistema, chega-se à conclusão de que o ideal é que essa jurisdição seja exercida, mesmo no primeiro grau, em forma colegiada. Nós temos alguma experiência a esse respeito, na medida em que a Corregedoria do Presídio Federal em Catanduvas, ela é feita na forma colegiada, a demonstrar que isso é o meio mais adequado a fim de despessoalizar a figura do julgador e dar mais tranquilidade para uma independência judicial. Esse é um primeiro ponto fundamental para aprimoramento do sistema. Um outro é que, como a lei é incipiente, ela não tratou de definir propriamente o regime de cumprimento de pena no ambiente do presídio federal. Nada obstante essa omissão normativa, chega-se à conclusão de que o sistema penitenciário federal ele tem um regime próprio e diferente de cumprimento de pena ou de prisão preventiva. Nós dizemos que é um regime fechado de cumprimento de pena ou prisão em presídio federal de segurança máxima, que é destinado para presos que, mesmo em presídios de segurança máxima estaduais, eles continuam na atividade criminosa. Por isso mesmo, esse recolhimento ele é em cela individual, em que o preso permanece no recolhimento individual no período de 22 horas do dia. Ele tem 2 horas para banho de sol ou visita íntima, social ou de seu advogado. Ou seja, se assemelha e muito ao RDD, embora com ele não se confunda. Diante dessas peculiaridades, é mais do que urgente se definir qual um período máximo
que um preso pode permanecer em um presídio dessas características. Isso porque a lei, embora tenha dito que o período máximo de permanência é de 360 dias, ela permite que haja renovação dessa permanência, tantas vezes quantas se mostrar necessária a renovação. Isso tem feito com que alguns presos já estejam recolhidos no sistema desde o início do funcionamento do sistema penitenciário federal. Há uma discussão de se esses 360 dias, como prazo máximo, se ele é pertinente ou se não seria um prazo mais alargado, se estabelecendo uma definição de tempo máximo de permanência no sistema penitenciário federal. Esse é um dos temas instigantes que há estudos que estão sendo aprofundados a esse respeito, inclusive com sugestão de projeto de lei perante o Congresso Nacional. Ademais disso, é preciso se definir que direitos um preso no sistema penitenciário possui. Um tema também de alta indagação é quanto à possibilidade de o preso receber visita íntima. Há uma portaria do Ministério da Justiça definindo que os presos que são recolhidos por necessidade de segurança pública, esses não podem ter visita íntima. Essa questão está submetida à apreciação do Judiciário, está sendo questionada, e é importante que esse ponto também seja objeto de uma previsão normativa. Esses são alguns das questões que precisam ser abordadas numa lei que propicie efetivamente a construção do sistema penitenciário federal no aspecto normativo.